fim. Observe que Ele é a porta que se abre para a salvação. Observe que Ele é o único caminho. Alguém diz: todo o caminho dá na venda, mas para dar até o reino de Deus, só o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, se tu deixas olhar, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Jesus padeceu na cruz, com grande amor, o Salvador morrendo na cruz. Veja o que é que diz aqui em Atos, no capítulo de número 16, e o versículo de número 27. Diz assim: e acordando o carcereiro, vendo-as abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, que todos aqui estamos. Versículo 29 do capítulo 16. O 29 diz: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto da palavra de Deus que nós temos lido fala a respeito de um episódio, um acontecimento que um homem, um trabalhador, um soldado romano, ele estava tomando conta, guardando de vigília sobre um cárcere onde havia os prisioneiros. E a lei romana, naquela época, era muito rigorosa. Se os presos escapassem, o guarda, o soldado, pagava com a sua própria vida por ter deixado os prisioneiros escaparem. E a Bíblia nos diz que tinha naquele cárcere, naquela noite, tinha 2 prisioneiros especiais. 2 prisioneiros que foram presos por motivos diferentes. Normalmente alguém é preso por infringir as leis, ou ferir alguém, ou matar alguém, cometer um homicídio, ou cometer um latrocínio, ou coisa parecida, um furto, desobedecer às leis. Mas Paulo e Silas, eles não cometeram nenhum tipo de delito desta forma, desta natureza. A Bíblia diz que o erro que as pessoas o acusaram e os levaram à prisão foi porque eles estavam falando de Jesus Cristo. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo, ele era o caminho que nos conduzia para a eternidade. Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. E para os judeus isso não era fácil entender isso, aceitar isso. Eles tinham isso como uma blasfêmia. Eles diziam: como é que pode este homem, comedor de carne e farinha, ser o Filho do Altíssimo? Então eles diziam que isso era uma blasfêmia. Então eles condenaram, julgaram a Paulo e Silas e os levaram à prisão. Mas a Bíblia diz que mesmo Paulo e Silas estando presos e tendo sido açoitados, eles levaram um castigo, que a lei romana castigava dessa forma o prisioneiro, dava logo uma surra, era 40 açoites menos 1, era 39 açoites, já era uma espécie de juízo, e os prendia para depois passar pelo julgamento. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, ao invés de eles estarem reclamando, porque as pessoas os prenderam por estarem falando de Jesus, a Bíblia diz que eles louvavam e adoravam a Deus. E naquele momento Deus precisava de Paulo, Deus precisava de Silas. Para quê, irmão? Precisava para estar fazendo o que nós estamos fazendo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus precisava de Paulo e Silas. Para quê?
para falar do seu grande amor, para falar da vida eterna, para falar da salvação, para falar do perdão que ele tem. Então a Bíblia diz que de uma maneira, de uma forma sobrenatural, o cárcere, o lugar onde ele estava preso, porque as cadeias não eram como as de hoje, as pessoas eram presas nas mãos e nos pés em um determinado lugar, e a Bíblia diz que era um porão que eles estavam presos, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles louvando a Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Isso não é um conto de fábula, isso não é uma fantasia, isso não é algo irreal, inatingível, é o que a Bíblia nos revela, porque além dos céus que nós enxergamos, existe um reino celestial, que existe um Deus todo-poderoso, que me deu a existência e que te deu a existência. Você não é fruto do acaso, você não é um pé de planta, você não é um animal que nasceu do vento ou de qualquer forma, não. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te criou com um propósito. Você é importante. Jesus não veio morrer pelas plantas, pelos animais, pela natureza, que tudo isso é importante, mas Jesus não veio morrer por eles. Jesus veio morrer por mim e por você, porque Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Quantos sentem que são amados por Jesus? Amém. Glória a Deus, Jesus nos ama, Jesus te ama também. Você é importante para Jesus. É essa a mensagem do Evangelho, mostrando que Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa quando você está triste, Deus se importa quando você tem problema, Deus se importa quando você tem dificuldade. Talvez você nem perceba, mas lá do céu Ele quer abraçar a tua alma, lá do céu Ele quer abraçar a tua vida, lá do céu Ele quer mudar, aleluia, os teus caminhos, Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar. Muitas vezes somos nós que passamos por esses momentos desapercebidos, mas saiba que existe um Deus do céu que é Pai da tua vida e que Ele te ama.